Olá pessoal, bem-vindos a todos ao nosso ambiente EAD. E meu nome é Wesley, sou professor de Física de vocês e a partir de agora iniciaremos o ano letivo com a nossa aula de Física. A proposta desse primeiro momento é a aulas de revisão, onde iniciaremos trabalhando com a cinemática. Então, pessoal, para iniciar, a cinemática é a parte da física que estuda os fenômenos que envolvem movimento, sem justificar as suas causas. Então, vamos iniciar a nossa aula de reforço de hoje com alguns problemazinhos que envolvem a cinemática. Então, prestem bem atenção que eu vou ler uma pergunta e logo em seguida vou realizar a resolução. Então vamos lá. A nossa primeira questão, questão 1, diz o seguinte: uma moto com velocidade média de 60 km por hora passa pelo quilômetro 214 de uma rodovia às 14 horas. Mantendo essa velocidade, a que horas chegará a uma cidade que fica no quilômetro 259? Então, pessoal, sempre para resolver uma questão de física, nós precisamos organizar a resolução. De que maneira? A gente divide em duas colunas. Sempre na primeira coluna, nós entramos com os dados da questão e na segunda coluna nós entramos com a resolução. Então, a física, basicamente, nós temos as leis e nós evidenciamos, confirmamos essas leis que existem, que se tece através de grandes cientistas que concluíram através dos fenômenos que regem a nossa natureza, tudo que está à nossa volta, e esses fenômenos se confirmam através das ciências exatas. Então, para resolver essas questões, basicamente temos que ter uma boa leitura, uma boa interpretação, e aí a partir disso a gente parte para a execução, que é através das resoluções. Então, nessa questão, nós vimos que tem uma moto com velocidade média de 60 km por hora. Então, esse é o nosso primeiro dado. A velocidade média da moto é de 60 km por hora. Aí ele diz assim, que ela passa pelo quilômetro 214. O quilômetro 214 corresponde à nossa posição inicial. Quilômetro 214. Aí ele diz, de uma rodovia às 14 horas. Então, às 14 horas, ele passou no quilômetro 214. Então, esse é o nosso tempo inicial. Às 14 horas. Ele diz assim, mantendo-se essa velocidade, pessoal, uma correçãozinha bem aqui, a velocidade média é em quilômetros por hora. Eu errei bem aqui, desculpem. Quilômetros por hora, a unidade de velocidade. Pronto, aí diz assim, mantendo essa velocidade, a que horas chegará a uma cidade que fica no quilômetro 259? Então ele quer saber a que horas
qual será o tempo? Qual será o tempo que essa moto chegará no quilômetro 259? Então, a nossa posição final, ele já deu 259. A nossa posição final. E aí ele quer saber o tempo, tá bom? Então, ó, para responder essa questão, a grandeza, ele quer saber o tempo gasto por essa moto chegar na posição final, né, que o valor é igual a 259. Então, a fórmula utilizada para calcular essas grandezas que envolvem movimento e posições é a velocidade escalar média. Nós temos que a velocidade escalar média é igual ao deslocamento escalar, que é representado na física pelo ΔS, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Pronto. Aí, ó, nós temos que descobrir o x da questão, é o tempo. A velocidade ele nos deu, que é 60 km por hora, e o deslocamento escalar, ele não me deu diretamente, mas tem como encontrar. Então, ó, o deslocamento escalar, ΔS, vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Substituindo valores, temos posição final 259 menos a posição inicial, que é de 214. Pronto, basta subtrair agora. 259 menos 214 vai dar 45 quilômetros. Esse foi o espaço percorrido. Substituindo, aí temos a velocidade 60 igual ao deslocamento, que foi igual a 45, e o intervalo de tempo é o x da questão. A perguntar, nessa distância, com essa velocidade, qual será o intervalo de tempo gasto por essa moto? Pronto, como eu tenho uma fração no segundo membro, transforma-se o primeiro membro em fração. Então, para transformar o primeiro membro em fração, vou colocar o algarismo 1 embaixo. Aí você me pergunta, por que, professor? Se eu pegar o 60 e dividir por 1, vai dar igual a 60, ou seja, eu não altero esse número de cima com o algarismo embaixo. Pronto, transformei em fração, agora vou aplicar a regrinha de 3. 60 vezes ΔT vai dar 60 ΔT igual a 1 vezes 45, que dará 45. Ficou meio pequeno aqui, mas é 60 vezes ΔT vezes 45. Pronto. O próximo passo agora vou isolar o ΔT, que é o intervalo de tempo. ΔT é igual a 45. Como 60 está multiplicando com ΔT nesse membro, passa para o segundo membro dividindo. Lembrando, aqui o ΔT é como se fosse lá na matemática o x, e aqui é uma equação de primeiro grau, 60x igual a 45. Pronto. Como eu tenho 60 vezes x, passa para o segundo membro dividindo. Aí vai ficar 45 dividido por 60. Portanto, o nosso ΔT dividindo 45 por 60 vai dar um valor fracionário, 0,75 unidade de hora. Pronto, esse foi o tempo gasto pela moto para chegar no quilômetro 259, partindo do 214, chegando no quilômetro 259. Essa é a resposta, professor? Ainda não, porque na pergunta ele pergunta o seguinte: a que horas chegará, no caso a moto, a uma cidade que fica no quilômetro 259? Então, se na posição inicial ele estava,
o horário era 2 horas da tarde, no quilômetro 59, qual vai ser o tempo? Aí temos que fazer mais uma questãozinha bem aqui, ó. Eu tenho que fazer conversão de unidades. Eu vou converter essa unidade de horas, como aqui, ó, 0,70, 0,75 é menor do que 1 hora, então vou descobrir a unidade anterior à hora, que no caso é minuto. Quantos minutos corresponde a 0,75 unidade de hora? Pronto, ó. Aí para responder, deixa eu apagar aqui para ter espaço. Para responder agora essa questão, basta a gente converter, ó. Eu tenho que 1 hora, aí você vai fazer conversão de unidades. Como eu tenho 1 hora, está para 60 minutos, assim como 0,75 unidade de hora está para x, que é o resultado que eu quero descobrir. Quantos minutos vale 0,75? Aqui, ó, vou aplicar a regrinha de 3. Aí vai ficar 1 vezes x dá x, 0,75 vezes 60 vai dar equivalente a 45 minutos. Portanto, ó, então, a que horas ele estava no quilômetro 259? Então, ó, seria 14 horas mais 45 minutos. E eis a nossa resposta. Então, respondemos a primeira questão. Pronto. Pessoal, nessa modalidade, o que é que vocês vão fazer? Prestem bem atenção a essas questões. Se não entendeu, repita o vídeo novamente. Se não entender depois de repetir o vídeo novamente, me procure pelos meios que nós temos, do aplicativo app Seduc, ou pelo meu WhatsApp. E o importante é, quando você for copiar, copie a pergunta e a questão, e aí repita novamente, tente responder, porque a repetência é a mãe da retenção. Tá certo, pessoal? Então vamos passar, vou fazer mais uma questão, responder mais uma questão. Agora vamos para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: certo atleta consegue, partindo do repouso, atingir a velocidade de 10 metros por segundo em 1 segundo. A pergunta é: qual é a aceleração do atleta nesse intervalo de tempo? Então, para responder essa questão, de novo, vou colunar a questão, ó. Primeira coluna eu ponho dados da questão, segunda coluna eu coloco será a nossa resolução. Pronto. Então vamos lá. Então nós temos, vou iniciar de novo, a interpretação de texto. Vamos casar português com a ciência e com a matemática para poder responder essa questão. Certo atleta consegue partindo do repouso. Se ele parte do repouso, a nossa velocidade inicial é 0. Por que 0, professor? Porque até então, logo no início, o atleta estava parado. Se ele está parado, a velocidade dele é nula, ou seja, igual a 0. Ele diz assim:
e atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade final, 10 metros por segundo. Em 1 segundo. Esse 1 segundo foi o intervalo de tempo do nosso atleta. Pronto. Aí ele pergunta qual é a aceleração do atleta nesse intervalo de tempo. Então ele quer descobrir o valor da aceleração do atleta. Pronto. Então, pessoal, assim como a velocidade mede o estado de rapidez de um corpo em movimento, a aceleração medirá a variação de velocidade do corpo em um certo intervalo de tempo. A aceleração do corpo, ela se dá em dois tipos. Nós temos a aceleração progressiva e a aceleração regressiva. A aceleração progressiva é naquele momento que a velocidade aumenta em um certo intervalo de tempo, ou seja, quando eu tenho um movimento acelerado, a velocidade do corpo aumenta em um certo intervalo de tempo. E nós temos o segundo tipo de movimento variado, é o movimento retardado, que ocorre quando a velocidade do corpo em movimento diminui em um certo intervalo de tempo. Nesse caso da questão, o atleta produz um movimento acelerado porque a velocidade inicial é 0 e variou para 10 metros por segundo. Mas aí, voltando para a questão, o X da questão é descobrir o valor da aceleração. Então, a nossa aceleração, pode ser aceleração instantânea ou escalar média, é igual à variação de velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. A nossa variação de velocidade, pessoal, vai ser a velocidade final, V, menos a velocidade que ele partiu, que é o V0, ou velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. Já temos a fórmula, agora vamos descobrir o resultado, substituindo valores das respectivas grandezas. Então, velocidade final vale 10 metros por segundo, velocidade inicial vale 0 e o intervalo de tempo vale 1. 10 menos 0 dá 10, dividido por 1. 10 dividido por 1 vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal. Está respondido o nosso segundo exemplo. Eu finalizo esta aula por aqui. No app, hoje eu vou lançar um pequeno exercício e peço que vocês façam essa atividade, pois ela é a nossa construção para nossa nota qualitativa. Tá bom, pessoal? Desejo a todos um bom dia e até uma próxima outra oportunidade. Tchau!